Faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Eu sou Fausto Ramos. Eu sou Felipe Caselli e esse é o Hermeticals. Antes de começar a falar do que a gente planejou falar hoje, tem alguns comentários dos vídeos anteriores que a gente queria responder. Né? A gente acha que fazer essa participação com quem está dando os feedbacks é bastante importante. Esse diálogo, essa conversa com os comentários, com os seguidores, essa é uma coisa que a gente vai fazer frequentemente, né? Assim, então, uma das coisas que eu queria comentar é que alguém falou num comentário aí que do jeito que a gente fala parece que magia é autoajuda de jaqueta de couro e óculos escuros. Então... Pois é, né, cara? Ser capaz de se ajudar já é muito mais do que eu vejo muitas pessoas conseguindo fazer. Capaz de fazer muito por si mesmo já é uma coisa espetacular. Pra mim já é mágico isso. O que é autoajuda e o que é magia? Você não espera que na magia você vai ser ajudado por outra pessoa. Ou espera? Você precisa que alguém faça a magia por você, pra você, ou você prefere você ser agente do seu processo? Então você vai ter que se ajudar mesmo, porque tem mais ninguém não. Aí você, não, mas é porque dos livrinhos de autoajuda e tal. Eu acho que essa história de autoajuda é até uma terminologia complicada, porque o que é a literatura de autoajuda? As pessoas que costumam seguir esses livros de autoajuda, essa literatura de autoajuda, na verdade são pessoas que estão lendo o que as outras pessoas estão mandando elas fazerem. Então, não é autoajuda. Eu tenho até um comediante que faz piada com isso, que ele diz que isso é autoajuda, porque você está se baseando naquilo que o outro está dizendo que você tem que fazer. E realmente isso não tem nada a ver com magia. Pelo menos não na nossa concepção, né? Você está simplesmente seguindo o passo que outra pessoa trilhou e que solucionou os problemas dela. Que não significa que necessariamente vai solucionar o seu. Você tem que encontrar a solução para os seus problemas a partir da sua vivência, da sua realidade. Não, porque tem um negócio do segredo. Como é que tá o segredo? Qual que é o segredo? Eu acho que se você considera O Segredo um livro de autoajuda, você vai ler ele como autoajuda. Não foi a forma como eu li. Eu li O Segredo. Não assisti o documentário, não tive paciência. Mas o livro eu li e acho que aquilo é Magic for Dummies, sabe, assim... Mágica para leigos. Porque essa história de construir a nossa realidade a partir do que a gente projeta com a mente é o fundamento da magia. Primeiro princípio hermético. Meu pai, depois que leu O Segredo, não tem um lugar que ele chega que a vaga de estacionamento não está reservada para ele, bicho. Funciona o negócio. Agora, aquilo é magia... eu já não sei, aí a gente precisaria aprofundar um pouco mais. Mas o segredo funciona, então? Magia funciona? Essa é a grande pergunta que a gente tem para responder hoje. Esse é o nosso grande tema de hoje. Magia funciona? Eu não consigo pensar em magia que não funciona, porque a gente precisa pensar o que significa magia funcionar ou não. Eu penso que eu não consigo pensar em magia sem efeito. Assim como eu não consigo pensar em ação que a gente cometa que não tem efeito. Então, se você se propõe a fazer algo magisticamente e você não sente que aquilo deu o resultado que você esperava, que você desejava, que você queria, isso não significa que a sua magia foi sem resultado. Significa que ela teve um resultado diferente do que você esperava. Faz sentido? Faz sentido. Por isso que pra mim, a pergunta sobre se a magia funciona ou não, ela não faz nem muito sentido. Porque assim, para uma coisa funcionar, significa dizer que é um mecanismo que você coloca em atividade para que aquele mecanismo atue ou não de uma determinada maneira ou não. E magia, para mim, não é um mecanismo. Ela não funciona. Magia é uma percepção de como a realidade acontece. Então magia é. Ela não funciona ou deixa de funcionar. Ela é. E ela sempre acontece, independente mesmo de você estar consciente sobre ela ou não. Nós estamos sempre construindo essa realidade e de algum jeito ou outro não, tomando uma certa percepção dessa realidade. Então ela não tem como não funcionar. Se a gente fosse colocar nessa ideia de, mesmo que fosse um mecanismo, mesmo que seja o mecanismo das leis mentais, das leis do universo, ela nunca vai estar parando de girar.
É porque aí, quando a gente pergunta se magia funciona, a gente tem também que se perguntar, então, fazer a pergunta no polo inverso, né? Do outro lado, que é magia falha? Porque essa é a grande angústia de quem começa a praticar a magia. Né? Você começa a praticar suas magias, seus rituais, e de repente você ainda não está colhendo os resultados daqueles rituais, daquela magia que você está fazendo. Aí você fala assim, então não funciona. Parece até que as pessoas pensam que magia é como se fosse um programa de computador. Que você instala no computador, você clica nos botões, você altera algumas configurações e de repente ela funciona sozinha. E acontece que você pagou para ter aquilo, você tem que ter o resultado pronto em seguida. Não consigo enxergar assim. A pessoa tem que estar consciente dos processos mentais que ela está conduzindo, que ela está produzindo, e ela precisa saber o quê? Que não é um determinado rito que ela vai conduzir que vai transformar toda a postura mental que ela cultivou a vida inteira. Né? Você passa a vida inteira construindo seus complexos mentais, psicológicos, né? Passa a vida inteira alimentando seus padrões de pensamento e de comportamento e acha que agora você começou a praticar magia e no primeiro rito que você conduzir, você já vai conseguir um resultado que vai ser contrário a todos esses complexos que você passou a vida inteira construindo. Por paradoxal que seja, magia não é uma solução mágica para os seus problemas. Não é uma coisa que você bota um pozinho na água e de repente você tem uma fórmula mágica mirabolante que resolve todos os seus problemas, soluciona tudo o que está acontecendo na sua vida e na sua mente. Eu vejo mais como um processo mágico, no qual você primeiro precisa escolher uma direção para seguir nele. E você precisa se compreender muito bem dentro desse processo para fazer escolhas cada vez melhores dentro do próprio processo mágico. Por que as tradições, o pessoal mais tradicionalista, aí, principalmente da linha do Crowley, vão dizer que a magia é o ato de produzir efeitos, na realidade, de acordo com a sua vontade. Primeiro grande desafio da magia é você descobrir qual é a tua verdadeira vontade. Tá? Porque quando você descobre qual é a tua verdadeira vontade, na verdade você está perscrutando a produção da tua realidade para tentar entender quais são os complexos que estão ativos, que estão te impedindo de caminhar em direção a você mesmo. A sua verdadeira vontade seria a expressão do seu self, né, do seu eu elevado, do seu santo anjo guardião, como quer que você queira chamar. E os complexos que a gente alimenta, que a gente constrói ao longo da vida, são obstáculos, são impedimentos para a gente alcançar. Então, o primeiro ponto é você descobrir a sua essência, descobrir o seu self, né, o que te realiza. E isso na verdade, é o começo e é o final de todo o processo, né? Eu sinto isso como uma forma também de você conhecer quais são as correntes que te mantêm amarrado na situação que você está. Às vezes, antes de querer bradar e gritar e falar, não, eu quero ser livre, eu vou ser livre dos meus problemas, das minhas amarras mentais, primeiro você tem que conhecer bem essas correntes para saber como lidar com elas e como de fato poder quebrar elas. Essa questão dos complexos, por isso que eu, por exemplo, trabalho muito com interpretação dos sonhos. Porque interpretando os sonhos, você muitas vezes consegue desenhar, delinear melhor quais são os complexos que estão ativos na sua mente naquele momento. Porque eles aparecem por meio de símbolos e de imagens nos nossos sonhos. Tomando melhor consciência de quais são os complexos que estão ativos em nós, a gente consegue entender melhor qual trajetória seguir para dissolver eles, para desfazer essas amarras. Então é um processo até um pouco dolorido, na minha opinião, de você tomar consciência daquilo que te prende. Lê do engano daquele que acha que a magia vai ser um caminho mais fácil. Exato. Que é uma solução mágica, pronta, feita. Muito pelo contrário, né? É um dos caminhos mais complicados de se trilhar. Porque é você assumir que todas as suas dificuldades, todos os seus obstáculos, tudo que existe de ruim na sua vida, foi você mesmo que botou lá. Inclusive, vou responder outra pergunta que o pessoal fez nos comentários do vídeo, que eu acabei de falar do Crowley, né? Perguntaram assim, por que citar tanto Crowley? Qual o benefício que isso pode trazer? Bom, primeiro eu cito o Crowley pra caramba porque ele é o profeta do novo Éon. Quer dizer, tem lá um negócio do renascer da magia,
do Kenneth Grant, a gente não estaria falando de magia aqui hoje se não fosse o Crowley. Ele que resgatou o troço tudo, divulgou e tal. E no fim das contas, quando você vai estudar magia do caos, entrar na perspectiva que é a perspectiva que a gente adota para pensar, para entender e para praticar magia, a gente percebe que as primeiras sementinhas da magia do caos foram lançadas pelo Crowley. Então tem lá a introdução, a apresentação, não sei, de um livro do Crowley que ele diz: nesse livro falaremos de Sephiroth, de caminhos, de esferas, de não sei o que, de entidades, de demônios, sei lá o que mais, o que ele fala lá. E aí ele fala assim, é imaterial se eles existem ou não. Fazendo certas coisas, certos resultados seguem. O estudante é seriamente advertido a atribuir realidade objetiva a essas coisas. Então, assim, a perspectiva da magia do caos começa aí. Não interessa se as coisas com as quais a gente está lidando, que a gente está mexendo, se elas existem ou não. O que interessa pra gente se você fizer algumas coisas, você vai colher certos resultados. Ponto. E isso conflui também com a maneira como a magia do caos pensa no praticar magia como a arte de provocar resultados. Então, de uma certa forma, os resultados que você tem com a prática seriam uma maneira de você averiguar se essa magia sua funciona ou não, se ela está caminhando pro caminho que você quer adotar ou não, para a direção que você trilhou para você ou não. Mas se a sua magia falhou, entre muitas aspas aí, Sim. Não significa dizer que a magia não está acontecendo. Significa dizer que existe algum complexo seu, existe alguma postura mental da qual você ainda não se desvencilhou e que ela está sabotando o teu ato mágico. Quando você conduz um ato mágico, você emite geralmente um decreto, né? Que é aquilo que você quer que aconteça. O problema é que esse decreto ele pode ser alterado depois. Né? Se você performou o ato mágico, né? E logo em seguida o ato mágico guardou todas, vamos supor que você seja um cerimonialista, aí você guardou toda a sua parafernália, guardou suas vestes e tudo, e sentou no seu sofá depois desse ato ter sido performado, e aí depois você começa a pensar que, não, mas isso é só conversa para boi dormir, não, mas será que isso vai dar certo mesmo? Será que isso existe? Será que isso funciona? Você está merdando todo o teu trabalho. Você está alterando o teu decreto. Você está sabotando o teu ato mágico. Por isso que um dos próximos temas, inclusive, que a gente vai trabalhar em algum vídeo futuro, é essa questão da crença, a importância da crença, mas como que em magia do caos a crença é instrumental. Tem outro detalhe. Também existe o caso de momentos em que a gente tenta fazer um decreto mágico, mas ele não está em confluência com a nossa verdadeira vontade. Eu já me descobri nessa situação, de ter feito um decreto mágico e depois falar por que não funcionou, para mais tarde descobrir que ele não tinha nada a ver com a minha verdadeira vontade, e por isso mesmo ele não ganhou força. Naquele livro Mágica Visual, lançado recentemente no Brasil, o autor fala disso, de que é um posicionamento dele, acho que tem muito a ver com isso que você está falando, que ele fala o seguinte, que se o teu decreto mágico for contrário à tua verdadeira vontade, ele não se realiza, ele não acontece. Eu tenho certas resistências assim com isso, porque como é que eu vou definir isso? Como é que eu vou descobrir qual é a minha verdadeira vontade? Eu acho que muitas vezes a gente faz ritos mágicos, aí um posicionamento meu agora, pessoal, eu acho que várias vezes a gente pode conduzir atos mágicos. Esses atos eles vão produzir resultados, ou seja, tua magia vai se concretizar, vai se materializar, e depois que você materializou, você vai olhar e falar: pra que eu fiz isso? Pelo amor de Deus, me lasquei agora. Fudeu de verde e amarelo. Sabe? Então, acho que isso pode acontecer também. E faz parte do processo, que é o cuidado com que você deseja, que você pode conseguir. Então, muitas vezes você consegue uma coisa que não era nada daquilo que você realmente queria. Era só um desejo superficial
mas que se realizou mesmo assim, e quando ele se realiza, aí que vem um lance, assim, que quando esse desejo superficial se realiza e você se fode, aí você começa a descobrir qual é a tua verdadeira vontade, porque você começa a descobrir pelo contraste, né? Então, assim, isso não é minha verdadeira vontade. Sacou? E também tem a questão do timing do efeito, o tempo do efeito. Tem sigilos que eu lancei há 5 anos atrás que ainda estão provocando efeitos. E outros que eu lancei há 3 anos e que do nada, de repente, pum, veio de uma vez quando eu menos esperava. Mas era porque era um tipo de resultado, um tipo de efeito, que não era o momento de eu ter ele naquele momento que eu fiz aquela decreto mágico. Ele ficou um tempão agindo até chegar ao resultado final dele. Então, a gente nem dá tempo de ter resultado com as coisas. É interessante isso, porque assim, é entender que quando a gente está lidando com magia, existem forças que estão atuando junto com a nossa magia, que estão além da nossa compreensão. Quer você queira atribuir essas forças a realidades transcendentes e dizer que são as divindades que estão agindo, ou se você parte de uma perspectiva de não adotar o trabalho com divindades, que é uma perspectiva possível em magia. Dá para você fazer magia sem partir do pressuposto de que os deuses existem. Até dá, mas ainda assim você vai perceber que você tem um inconsciente que ainda é muito mais poderoso que a consciência, muito mais profundo, tem muito mais coisas no inconsciente do que a consciência pode jamais sonhar. Então o inconsciente também está agindo. Então seja você atribuir a ação no seu processo mágico ao inconsciente ou aos deuses, a gente precisa reconhecer que existem forças muito maiores do que essa nossa consciência, esse nosso egozinho pequenininho, que estão atuando no processo. Tem muitas coisas, às vezes, no nosso próprio corpo acontecendo que a gente não tem consciência direito. Quem é que tem plena consciência de tudo que está acontecendo com si? Porque se a gente tivesse plena consciência de tudo que acontece com a gente, com o nosso corpo, a gente não precisaria ir no médico. A gente seria capaz de se regular, se autorregular com muito mais força. Doenças psicossomáticas, né? Totalmente. É isso. Então esse foi mais um episódio do Hermetic Caos. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós tentamos responder ao questionamento da melhor forma possível. Como vocês percebem, nós não temos nenhum planejamento, a gente sentou aqui e nós mesmos ficamos vislumbrados com as coisas que saem, que emanam. As partes que diálogo. a gente trava, que a gente se questiona, que a gente fica sem saber o que dizer, a gente corta, vocês já sacaram isso. Então, bom, por hoje é só. Se inscrevam no canal, deixe o seu like aí, comentários pra gente continuar respondendo a vocês, tendo esse diálogo que eu acho bastante saudável. Beleza? Então, até o próximo programa e a gente se vê. Segredo do morcego. Segredo do morcego. Não, isso corta.